Sistema Europeu de Direitos Humanos. O Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos, ele é um sistema que é monofásico. Ele conta apenas com a fase perante a Corte Permanente de Direitos Humanos. Essa Corte Europeia, antigamente, essa etapa era precedida da etapa da Comissão Europeia de Direitos Humanos, porque tal como no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que tem um procedimento perante a Comissão e posteriormente perante a Corte, no âmbito europeu era a mesma coisa. Lá tinha a Comissão e também a Corte, mas isso foi abolido em 1998 com a edição do Protocolo número 11. Mas como surgiu esse moderno sistema de proteção aos direitos humanos? Ele foi o primeiro de todos, foi o pioneiro. Ele iniciou por meio da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, que é de 1953. Então, ele surgiu lá em 1953, depois a gente teve aqui no sistema interamericano que veio a surgir nos moldes, como Corte e Comissão apenas em 69, com a Convenção Americana de Direitos Humanos. E aí, nesse caso, aqui no sistema europeu, como funciona? Pelo menos hoje temos a Corte Permanente, que vai proferir sentenças que são inapeláveis, que são definitivas. Entretanto, não foi sempre assim. Lá no passado, quando existia, até 1998, quando existia a Comissão Europeia de Direitos Humanos, era lá que indivíduos e organizações não governamentais deveriam acessar antes de chegar até a Corte, tal como no sistema interamericano. Então, essa Comissão Europeia ia verificar os requisitos de admissibilidade daquelas petições, ia ter uma etapa instrutória também, em que as partes poderiam elaborar provas, criar provas e juntar ao procedimento, e posteriormente vinha a fase conciliatória. Nessa fase conciliatória, a comissão elaborava o chamado Relatório 31. Esse Relatório 31 tinha a exposição dos fatos e o reconhecimento ou não da violação aos direitos humanos e a conclusão. Esse relatório ele não era publicado, apenas os requerentes apenas tinham acesso à parte da conclusão, ou seja, houve violação, não houve violação. Exatamente o porquê houve ou porquê não houve, os requerentes não ficavam sabendo. Então faltava uma certa clareza e isso veio a mudar posteriormente. O fato é que ainda que tivesse essa publicação desse relatório, foi muito mais prático no âmbito do sistema europeu acabar com a comissão, com essa fase, porque o procedimento já estava muito lento. Então, manter essa situação ia fazer com que o sistema europeu de direitos humanos acabasse se tornando ineficaz, porque lentidão também é injustiça. E assim, com a edição do protocolo número 11, passou a existir apenas a Corte Permanente Europeia de Direitos Humanos, a qual vai tanto receber as petições, vai realizar os seus requisitos, vai analisar se há o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, como, por exemplo, esgotamento dos recursos internos, também se ela foi proposta dentro do prazo de 6 meses da última notificação da decisão definitiva em âmbito interno, porque o prévio esgotamento dos recursos internos também é um dos procedimentos, é um dos requisitos para ingressar com essa demanda internacional. E além do que provar mostrar de antemão que aquele caso era de fato grave e não algo insignificante, o que, vamos combinar, dá uma certa discricionariedade para o juiz singular. No âmbito do sistema europeu, existe essa figura do juiz singular que tem o poder de recusar a demanda, de indeferir liminarmente a demanda
por exemplo, quando entender que não há uma violação grave aos direitos humanos. E assim, temos a nossa Corte Europeia. Essa Corte Europeia, ela é composta por 47 juízes. Pode variar? Pode, porque depende da quantidade de países pertencentes ao Conselho da Europa. Atualmente são 47, nada impede que isso venha a mudar. Também não há restrição a respeito da nacionalidade do juiz, porque na verdade o juiz ele está agindo a título pessoal, ele não está agindo para defender interesse do Estado, exatamente como ele está agindo atuando a título pessoal, não há essa restrição quanto à nacionalidade dos juízes. E aí, além disso, esse mandato do juiz é de 9 anos, ele não pode ser reconduzido, ou seja, não tem possibilidade de um juiz no âmbito da Corte Europeia permanecer por 18 anos, por exemplo. Alcançou 9 anos, o juiz está fora da Corte Europeia como tal, né? Então, gente, aqui alguns protocolos se destacam no âmbito do sistema europeu, que já tiveram diversos protocolos, dentre os quais o número 4, que acabou com a prisão por dívida e a possibilidade de expulsar estrangeiros do país de forma massiva. Também outros protocolos, como o 15, que fala a respeito da teoria da margem de apreciação. Essa teoria da margem de apreciação, ela é um tanto discutível, porque ela abre a possibilidade de termos, digamos, o paradoxo de tratados internacionais nacionais. Porque o que é a teoria da margem da apreciação? Significa que o Estado, ainda que ele tenha assinado a Convenção Europeia de Direitos Humanos, determinados direitos ele pode interpretar localmente, ou seja, se há alguma expressão, o que é liberdade de expressão? Às vezes, o que é liberdade de expressão na Espanha pode ser diferente do que é liberdade de expressão na Itália. Então, a Convenção Europeia, ela abre essa possibilidade para que os países venham a entender o que é aquele determinado direito no seu âmbito nacional. Então fica essa crítica que parece de fato um paradoxo, uma pseudo-internacionalização dos direitos humanos, e o fato de você ter um tratado internacional que pode ser interpretado nacionalmente, então isso não é algo que é considerado como um avanço, mas de certa forma algo que inclusive não é reconhecido aqui no âmbito da América Latina. No âmbito do sistema interamericano, aqui no sistema interamericano de direitos humanos, não cabe a teoria da margem de apreciação. Até em um determinado caso que foi promovido contra a República Dominicana, em 2014, a respeito de pessoas expulsas, ela tentou levantar o argumento da teoria da margem de apreciação, mas ela não obteve êxito. Isso no sistema interamericano. No sistema europeu, de fato, é reconhecido. Outro protocolo que se destaca é o número 16. Nesse protocolo 16, olha que interessante, há a possibilidade dos tribunais superiores pedirem a opinião consultiva da Corte Europeia. Isso é interessante porque ajuda a uniformizar a jurisprudência dentro dos países da Europa. Então isso acaba que é algo interessante que poderia vir a ser copiado, quem sabe, no âmbito do sistema europeu. Ultimamente, uma das opiniões consultivas no âmbito da Corte Permanente de Direitos Humanos foi o seguinte: essa Corte Europeia entendeu que a vacinação obrigatória ela não é um atentado à vida privada, à liberdade das pessoas também. O que foi entendido? O que aconteceu? Alguns pais que tiveram a dificuldade de matricular os seus filhos em escolas, tá? Não foi nem dificuldade, eles foram impedidos de matricular os seus filhos nas escolas em virtude dessa pandemia de coronavírus. Então, esses pais que não queriam imunizar os seus filhos
passaram por essa dificuldade e eles entraram com uma petição perante o sistema europeu. Então, a Corte Europeia entendeu que a vacinação obrigatória, ela não fere os direitos individuais, no caso, o direito à liberdade, o direito à vida privada. Por fim, vale destacar quem é que pode ser parte no âmbito do sistema europeu de direitos humanos. Nesse âmbito, só pode ser processado perante esse sistema o indivíduo. Só o indivíduo pode ser processado, só pode processar. O indivíduo só pode processar, o Estado, tá? ONG pode processar, o Estado, Estado pode processar Estado, tá? Então, aqui a gente tem essa questão. O Estado, ele pode ser processado, ok? Indivíduo, nunca, jamais, tá? O indivíduo, ele só pode ser sujeito ativo, não passivo perante o sistema europeu. Então, quem pode ser sujeito passivo processado, né? Nesse caso, apenas os estados. São raríssimas as demandas interestatais, Estado contra Estado. Eles temem o efeito bumerangue, um processar o outro em matéria de direitos humanos, isso acabar atrapalhando o andamento da política do país. As organizações internacionais, as organizações não governamentais, quis dizer, indivíduos só podem demandar pleiteando interesse próprio, tá? Então, não caberia uma organização não governamental pleitear interesse de terceiro, como ocorre aqui no sistema interamericano. Então, por exemplo, aqui uma organização não governamental pode pleitear interesses de uma determinada coletividade, coisa que não pode acontecer no âmbito do sistema europeu. Aqui, no caso, só pode pleitear algo em relação ao interesse de terceiros o próprio Estado. Já indivíduos, ONGs, só podem pleitear interesse próprio, não de terceiros. Então, nós temos um sistema europeu que ele é o antecedente de todos os demais, como o sistema interamericano e o sistema africano de proteção. Teve bons exemplos, tem coisas que podem ser copiadas, como por exemplo acabar com o sistema bifásico e transformar em monofásico, mas algumas questões estão abertas a reflexões, como por exemplo, será que você acha correta essa teoria da margem de apreciação, ou seja, aplicar localmente, entender localmente um determinado direito humano, quando nem sempre o Estado é aquele que protege os direitos humanos, não é? Então é isso.